A noite passou e Paulina nem dormiu. A casa da cunhada era estranha. Era construída sobre rochedos da represa. Se por acaso chovesse, e a represa transbordasse, era preciso sair dali rápido, abandonar a casa para não ser levado pela enchente. O barulho da cachoeira ao lado da casa era ensurdecedor. Não dava para dormir ouvindo aquele barulho. E o que se falava na cozinha quase não dava para escutar. Era preciso gritar por causa do barulho das águas. E as crianças de Salomé, naquela situação de serem paraplégicos, não dava uma impressão boa. Paulina não estava acostumada com tanto estrondo. Era um barulho intermitente nos ouvidos e nem com ela. Paulina também não estava acostumada em ver aquelas crianças que não conseguiam andar, se locomover, elas se arrastavam pelo chão. Isso a deixava deprimida e triste. Durante a noite, ela perdeu o sono e em pensamentos falava com Deus agradecendo a família que Deus lhe dava. Seus filhos eram levados, mas perfeitos, inteligentes e normais. Nunca Paulina tomara um safanão ou um gesto mais brusco do marido. Isso porque ela nunca o desafiava. Mas Salomé sim, ela desafiava Alderan. Paulina até já tinha ouvido a cunhada gritar para o marido ao ser criticada ou reprimida por algo que ele não gostou. Bate se você for homem. Lógico, ele batia nela e batia muito, como se bate num animal. O vovô Malaquias às vezes criticava dizendo: meu Deus, ela sabe que o marido é violento, que ele é uma pessoa rude e já está com vontade de brigar. Por que ela pede para apanhar? Ela não merecia, mas se ela achava que merecia, ele batia. E assim amanheceu o dia. Que confusão, que agonia. João e Paulina não via a hora de pôr os pés na estrada. O sol prometia calor, muito calor. Seria uma longa caminhada até Santa Isabel do Rio Preto, o primeiro ponto de parada. As crianças maiorzinhas andavam, mas iam devagar. Não conseguiam alcançar os passos dos adultos, mas a estrada também era deserta. Não tinha gente, não tinha cavaleiro, não tinha nada. Era só a família caminhando. Muito lembrava as caminhadas dos retirantes do Nordeste. A canseira começou a aparecer. E eu, Glória, com um pouco mais de 4 anos, sempre ficava para trás. Até que eu não aguentei mais e me sentei no chão. Comecei a chorar de sede, de fome e de sono. A gente havia levantado muito cedo. Eles me deram leite para eu tomar. E leite sempre me fez muito mal. Naquele tempo eles não sabiam, não entendiam da tal intolerância à lactose. Eu chorava de dor de barriga, sentia tontura, dor de cabeça, a vista estava turva. Chegou ao ponto que eu não consegui mais caminhar por causa das tonturas. Eu me lembro muito bem disso. Mas o meu pai insistia para que eu caminhasse. Paulina, minha mãe, começou a me esperar e a dizer palavras de incentivo. Vamos, falta pouco. Mas que nada, faltava quase tudo. Por fim, eu não aguentei mais e me deitei no capim na beira do caminho. Eu gemia de dor de barriga, meu estômago estava inchado, parecia um tamborim. Eu tive ânsias e comecei a vomitar verde. Ai, coitada de Paulina. Ela não sabia o que fazer. Ali na estrada não tinha nem água. E meu pai já estava longe, levando Fátima no colo. Téia estava nos braços de Paulina. E aí foi que meu pai, João Batista, gritou: deixa ela aí, vamos embora. A minha mãe olhou para todos os lados, desconsolada, cansada. Era só chão, capim e sol. Téia dormia e suava, estava molhado de suor. Ela fica preocupada e estava atrás, muito para trás, com as 2 crianças. Um dormia no colo e a outra dormia chorando, vomitando, deitada no capim. Vovô Malaquia voltou para o lado da filha, pôs a sacola no chão e com jeitinho chegou para mim e carinhosamente perguntou: onde que dói? Eu disse: dói tudo, parece que cortaram minhas tripas, e eu chorava de dor. Meu avô
vendo o desespero nos meus olhos e as lágrimas, levantou e me pegou nos ombros, enfiou a sacola nos braços até os cotovelos e lá foi eles, Paulina e o pai, empreenderam a caminhada andando bem para trás. Claro que João estava lá na frente, esperando na sombra de uma figueira na encruzilhada. Fátima estava sentadinha na raiz da árvore, dizendo estar com sede. Quando o vovô chegou, cansado, esbaforido, o genro muito bravo disse: Seu Sebastião, põe essa fulana no chão. Ela é grande, pode muito bem andar. O sogro disse: Não, compadre, ela está doente. Veja como está abatida e sonada. Mas João não quis saber de conversa. Insistia para que o sogro me colocasse no chão. Ele obedeceu. Parece que ele tinha um pouco de receio de João Batista. E novamente eu fiquei para trás, me sentando na raiz onde Fátima estivera sentada. Meu pai me chamou brava e eu não fui. Então ele entrou no meio do mato. Eu me lembro disso até hoje. Isso me dá um ódio. E ele catou umas varas de carrapicho, tirou as folhas e foi até onde eu estava sentada, abatida, cheia de vômito, com o estômago dolorido, revirando por causa da intolerância à lactose. E ele me desferiu 2 lambadas com toda a força de um adulto que tinha nas minhas pernas de criança, dizendo: Isso é para você aprender a me obedecer? As lambadas deixaram 2 vergões em minhas pernas, fazendo um pequeno corte que o sangue escorreu perna abaixo. Vovô Malaquia, ao ver ele fazendo aquilo, disse: Compadre, eu não acredito que você fez isso. Deixa que eu levo ela. Não está vendo que ela está doente? Meu pai deu de ombro e saiu a caminhar na frente, levando Fátima no colo. Vovô me levava e levava a sacola, que às vezes dividia com Paulina o peso. Mas o marido se perdeu de vista na estrada. Quando o sol se punha, chegando em Nossa Senhora do Amparo, ou melhor, na Fazenda Velha, porque Amparo é o arraial, eles chegaram na beira da estrada, que levava em frente para Santa Rita, mudava de caminho. Teriam que passar a noite na Fazenda Velha. Assim fizeram, foram bem recebidos, comeram e dormiram, estavam cansados da viagem, os pés cheios de bolha, as crianças estavam abatidas, ainda faltava mais da metade do caminho. A odisseia apenas começara. Com as forças restabelecidas, saíram cedinho no outro dia em direção ao próximo ponto, Santa Isabel do Rio Preto. A caminhada agora era pela estrada larga de rodagem que liga Barra Mansa a Minas Gerais. Pelo caminho encontraram com pessoas, viajantes, cavaleiros, pessoas a pé, tropa de burro que vinham de um estado para o outro. Muito raramente passava um carro. Naquele tempo, quase não existiam carros. As tropas leiteiras eram constantes, os tropeiros, com suas mulas cheias de carga, passavam por nós. Havia muito gado na estrada, grandes levas de bezerros sendo transferidos de um pasto para outro. Paulina, coitada, ficava ansiosa, com medo de ser pisada pelas vacas. Ela e as crianças. Sua sorte foi que seu pai, estando com ela, ele era um homem de paciência, tolerante e muito sábio. Tinha ele um jeito todo especial para lidar com as pessoas, com os animais e principalmente com crianças. Isso muito ajudou Paulina nesta jornada. Coitada. Se o pai não estivesse ali, se dependesse só da ajuda do esposo, na certa, seu sofrimento seria dobrado, e tão grande que talvez ela nem se portasse e voltaria para trás com as crianças tão pequeninas. Andaram, chegaram à Ponte do Zacarias, divisa entre o estado do Rio e o estado de Minas. Ainda faltavam pelo menos 2 léguas, que seria o quê? 12 quilômetros, até a cidade de Santa Rita. Vovô e Paulina não aguentavam mais, todos os ossos doíam, os pés estavam machucados, inchados, cheios de bolha. Se sentaram na ponte para descansar, as crianças se ajeitaram nas torceiras de capim e ferraram no sono. Agora, acabou esse capítulo, agora é outro capítulo. É de volta à velha cidade. O vento fresco da noite trouxe alívio aos viajantes.
O dia rendera bastante na caminhada. Tiveram adiantamento, não passando por dentro da cidade de Santa Isabel. Cortaram por fora, chegaram mais rápido à divisa. Mas agora a fome apertava e não tinha mais nada para comer, até a água acabar das garrafas. Então João desceu embaixo da ponte para pegar água no rio. É o Rio Preto. Molhar os pés e fazer suas necessidades fisiológicas lá embaixo. Ele estava faminto, já estava escuro. Ele lavou o rosto, tirou a camisa, molhou a cabeça, o peito, o pescoço, apanhou água na garrafa. Ele ouviu o arrulhar dos passarinhos numa árvore próxima à cantoneira da ponte. Ele subiu o barranco para olhar a árvore mais de perto. Enquanto isso, a família cochilava em cima da ponte. Olhou. Estava muito escuro, mas ele sentiu o cheiro de fruta madura. Elas vinham do chão, eram goiabeiras. As goiabas maduras caíram no chão e os mosquitinhos voavam como uma grossa cortina ao ser espantado com os passos de João ao se aproximar do tronco. Havia galhos baixos, estavam carregados, cheios de goiabas maduras. Ele tirou o chapéu, encheu de goiaba, comeu e levou um pouco para os que ficaram em cima da ponte. Quando ele subiu a rampa da ponte e chegou lá em cima, todos dormiam de tão cansado. A lua já começava a clarear com sua luz de prata todos os pastos e valados. E as nuvens corriam no céu. As águas do rio corriam mansas e tranquilas, parecia um gigantesco lençol branco estendido na várzea, fazendo voltas em cada curva do rio. A tranquilidade do lugar é reconfortante. Aqui e acolá, sapos coachavam, saudando a lua em sua majestade magnífica lá no céu, quando a nuvem deixava passar sua claridade. Vagalumes voavam entre os lírios perfumados das angélicas brancas. Aqui e ali, o cri-cri dos grilos, não se ouvia mais nada. Lá ao longe se via uma janela acesa. Era a casa do fiscal da barreira, que, por obrigação, deveria estar ali na ponte, no seu posto, a guardar a fronteira de um estado para o outro. Mas ele não estava lá. A cancela estava baixada, num canto da estrada, a guarita vazia. João pôs o chapéu no chão, cheio de goiabas maduras, tirou os documentos do bolso, conferiu. Eram 8h15 da noite no seu relógio, mas parecia ser mais de meia-noite, mas era cedo. A família não daria mais nenhum passo. Era uma judiação fazê-los andar agora. Ele se sentou no barranco e ficou a cismar consigo mesmo se teria sido bom negócio sair assim pelo mundo com a esposa e os filhos, deixando o conforto de sua casa. E assim, em troca de nada, começou a sentir vergonha dos seus atos. Mas, de repente, um par de luzes apareceu ao longe, na Serra da Jacuba. Sumiu. Daí a pouco apareceu de novo. Sumiu. Apareceu. Era um caminhão. Quando foi se aproximando, ele fez sinal. O caminhão parou com a luz dos faróis e o clarão do luar. O motorista viu o resto da família ali deitados no meio e meio sentados como cigano à beira da estrada. O motorista reconheceu João Batista. Era seu amigo Marcelo, o motorista do caminhão. Logo o amigo quis saber por que daquilo. E João, então meio sem graça, explicou que tentava ir à casa de seu pai para visitá-lo e levar os filhos para este conhecê-los. Marcelo pediu que ele trouxesse todos para o caminhão, que ele os levaria até a fazenda de Bastião da Cunha. E assim fez. João colocou Paulino e as 4 crianças na cabine, deu-lhes as goiabas maduras. Ele e o sogro subiram na boleia do caminhão. E o motorista tocou para a cidade de Santa Rita. Daí a 20 minutos lá estavam eles. Vovô Malaquia desceu do caminhão, se despediu de todos e rumou para a casa de seu compadre, a casa do Joaquim Mariano. Chegando lá, Dona Marcionila esquentou o resto de janta e fez um bom prato. Ele comeu com muito gosto, estava varado de fome. Tião contou a seus compadres que Fiinha estava na cidade, viera ver os parentes e amigos. Ficaria uns dias na casa do sogro e voltaria para a cidade. Marcionila ficou feliz na expectativa de ver a sua amiga, que não via desde a sua partida para o Ribeirão de São Joaquim há 5 anos atrás. Tião Malaquias foi dormir. Estava tão cansado
que ferrou no sono rapidinho. Enquanto isso, Paulina e as crianças na cabine do caminhão ainda rodavam a estrada fora, cheia de buracos, de barrancos, árvores, escuridão, até chegar à fazenda do Areião dos seus sogros. Era quase 11 da noite quando João Batista abriu a porteira da fazenda para dar passagem ao caminhão do amigo Marcelo. Qual não foi o susto de Flora ao ouvir as batidas na porta e o grito: "Mamãe, sou eu, João Batista e a família." Flora não sabia se ria ou se chorava. O filho amado, a casa tornara. Que alegria! Ela o abraçou chorando, abraçou a nora. Os pequeninos, eles estavam assustados, não entendiam nada do que estava acontecendo. Ela pegou Teia no colo. Ele só conhecia o primeiro filho, Guilherme, que nascera ali na casa. Os outros 3 eles não conheciam. E era muito tarde para a janta. Aí, Dona Flora fez um mingau de maisena e deu para todos. Arrumou o colchão no chão da sala para que eles se deitassem. Ah, que coisa boa ter uma cama para descansar os ossos, gemeu Paulina. As crianças dormiram logo em seguida, não quiseram nem comer o mingau. João ficou sentado à boca do fogão, conversando com o pai doente, que já não podia mais trabalhar. Com seu pijama listrado de azul e branco, ele passava as noites a arrastar os chinelos dentro de casa, curtindo as dores de estômago. Não conseguia dormir e nem deixava os outros dormirem em paz. Sua gemessão era tanta que tirava o sossego de todos. Bastião da Cunha tinha uma enfermidade nas entranhas que o fazia ralar de dor. Suas fezes tinham grande quantidade de sangue. Os médicos diziam que eram hemorroidas e nó nas tripas. Eles não conheciam retocolite ulcerativa, síndrome de Crohn, síndrome de cólon irritável, que naquele tempo não existia esse diagnóstico. Não sabiam que o mal do coitado do velho era a intolerância alimentar, talvez a conservante, a corantes, a pimenta, alimento ácido e talvez ao leite, né? E a doença, a inflamação atacava e aquilo virava uma colite, estragando seus órgãos internos. Parecia que ele tinha intolerância a tudo que era derivado de leite, mas eles não sabiam que existia esse tipo de doença, herança maldita que ele deixou para todos nós. Isso, há 50 anos atrás, como eles acreditariam que leite faria mal a uma pessoa. Quanto mais leite eles bebiam, por ser um alimento mais fácil de ingerir devido à doença, mais doente ficava. A doença dele se agravou tanto que ele não comia mais. Teve feridas na boca, estômago e intestino e começou até a cheirar mal. A viagem de João foi difícil, mas valeu a pena, porque se não fosse assim, ele não teria visto o pai vivo, porque seu estado de saúde só piorou depois disso. Bastião da Cunha pegava seus netinhos no colo, conversava com eles, fazia perguntas e depois os colocava no chão dizendo: "Eles precisam saber de mim, porque eu vou morrer por esses tempos e eles não me verão mais." Aquelas atitudes dele ficou para sempre gravado na memória dos 2 filhos mais velhos de João Batista. E é verdade, até hoje eu me lembro do pijama listrado do meu avô Bastião da Cunha. E eu me lembro da fisionomia cansada, do rosto comprido, como um mamão macho, seus cabelos crespos, bem encaracolados no alto da cabeça, começando a branquear. Lembro do arrastar dos chinelos dele, dos joelhos magros e ossudos onde ele se sentava e eu arrumava a roda do vestido para sentar no colo dele e conversar com ele. Lembro dos elogios dele tecido a meu respeito, dizendo: "Minha neta se comporta como uma dama." E isso eu nunca esqueci. Sei lá, acho que eu já nasci assim. Eu sempre tive muitos modos, como dizia ele. Eu me arrumava quando me sentava, não levantava a saia, não mostrava as pernas, não tinha comportamento de moleque, nunca tive. Caso contrário da filha deles, da minha tia Gracinha. Essa era levada, ela se comportava como se fosse um menininho. E assim, o tempo foi passando e essas coisas eu só guardo na minha memória. Paulina gostava do sogro, mas também gostava da sogra.
Ela se sentia aliviada por estar cara a cara com eles. No fundo, a estada ali na fazenda foi gratificante. Foi uma escola onde que ela aprendeu muita coisa. Era uma família completamente diferente da família dela. Valeu a pena todo o sacrifício de chegar até ali, porque ela sabia que não veria mais aquele belo sorriso de novo de seu sogro, ainda que um sorriso triste, mas o ouro do dente dele fazia ficar mais iluminado ainda.